Fala galera, aqui é Gilbert Midson, médico emergencista, e hoje vamos falar sobre 5 pacientes intoxicados que precisarão de um eletrocardiograma. Tema muito importante, tá, para a prática médica de vocês, e eu queria deixar claro que eu tive muita dificuldade em selecionar esses 5 pacientes, porque para mim, via de regra, paciente intoxicado precisa de um ECG. Não importa se esse paciente levou uma picadinha de escorpião ou se tomou um pouquinho de determinado medicamento, mas acha que tomou demais. Gente, vai precisar de um ECG, tá? Mas existem determinados fármacos, né, que em dose tóxica proporcionam alterações eletrocardiográficas clássicas, tá certo? E é sobre esses pacientes que eu vou falar agora para vocês. O primeiro que eu quero conversar com vocês a respeito é o paciente que teve uma intoxicação por antidepressivo tricíclico. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre as alterações eletrocardiográficas nesse tipo de intoxicação. Primeiro, né, deixar claro que antidepressivo tricíclico, na condução cardíaca, ele vai atuar no bloqueio dos canais de sódio, tá bom? E no bloqueio dos canais de potássio, ocasionalmente, tá certo? Vocês conhecem antidepressivo tricíclico? Existe a amitriptilina, a nortriptilina, são fármacos amplamente utilizados por idosos, tá bom? Motivo que a gente tem que ter cuidado com intoxicações. Mas o que vai acontecer em relação ao bloqueio desses canais de sódio? Vocês têm que lembrar que no potencial do cardiomiócito existe uma fase chamada despolarização rápida, onde existe a entrada dos canais de sódio na célula. Então, se você tem um bloqueio desses canais, o sódio vai entrar com mais dificuldade. Então, essa fase vai durar mais. E essa fase de despolarização rápida tem relação com o QRS. Tá bom? Então, você vai ter um QRS que vai durar mais, um QRS alargado. Já se você tem um bloqueio dos canais de potássio, gente, potássio está em praticamente todas as outras fases. Tá certo? Se você tem um comprometimento no efluxo de potássio do cardiomiócito, poxa, essa fase de repolarização vai durar mais. Então você vai ter um prolongamento do intervalo QT por dois motivos. Porque a despolarização demora mais, pelo alargamento do QRS e pelo aumento do tempo de repolarização. Então você tem dois mecanismos aí para prolongar o QT. Afinal, o intervalo QT vai do comecinho do QRS até o final da onda T. Tá bom? Então saber dessas alterações é importante, tá certo? Gente, esse é um ECG de um paciente que apresentou intoxicação por tricíclicos, tá bom? Então, o que conseguimos ver aqui? Conseguimos ver um paciente que tem uma taquicardia. A gente consegue ver aqui que no finalzinho da onda T existe um entalhe, que muito provavelmente é a onda P, tá certo? Então, muito provavelmente isso aqui é uma taquicardia sinusal, tá certo? Pessoal, conseguimos ver também que existe aparentemente um prolongamento do intervalo QT corrigido, tá certo? No caso do QT corrigido, lembrando, vai ter contribuição do QRS e da repolarização. Gente, mas o que eu quero mostrar nesse eletrocardiograma vai ser a simulação de dois padrões eletrocardiográficos famosos. Vocês conseguem ver que o segmento ST aqui em V2 tem um formato de downsloping? Mesma coisa aqui em AVR e em V1. Gente, intoxicação por tricíclicos consegue simular o padrão de Brugada, provoca um padrão chamado Brugada-like. Então, quando a gente visualizar um padrão de Brugada, a gente tem que saber o contexto específico, porque pode ser uma intoxicação por antidepressivo tricíclico, tá certo? Mas esse não é o único padrão que eu tenho para mostrar para vocês. O que significa uma onda S em D1, uma onda Q em D3 e uma T negativa em D3 também, é o famoso padrão S1Q3T3. E aí, o paciente tomou uma caixa inteira de amitriptilina, você vai levar o paciente para uma angiotomografia, achando que é TEP? Não, você não vai, tá? Você fará as medidas específicas para essa intoxicação, tá bom? Caso indicado. E está indicado por esse eletrocardiograma, eu vou já falar para vocês sobre as indicações de administrar o antídoto. Tá certo, pessoal? Mas lembrando, hein? Taquicardia sinusal, tá? Alargamento, aumento do intervalo QRS,
tá bom? Consequentemente, vai existir também um prolongamento do QT, tá? Dependendo, obviamente, do que você acabar achando ou na fórmula de Bézet, ou enfim, da sua forma de saber qual é o QT corrigido. E teremos também o padrão S1, Q3, T3, tá bom? Podemos também apresentar esse padrão no contexto dessa intoxicação. Mas, intoxicação por tricíclicos entra no diferencial, na verdade, de arritmia de QRS alargado, tá certo? Então, essa intoxicação pode causar um ataque cardíaco que muita gente vai confundir com ventricular, tá certo? Mas, diante de uma causa clara para essa arritmia, nós vamos procurar não fazer drogas do ACLS para reverter, tá? Nós vamos fazer o antídoto específico para aquela intoxicação. Especialmente se a frequência cardíaca for de aproximadamente 100, 105, 110. Isso não fala a favor de ser um ataque cardíaco ventricular, tá? Especialmente se o QRS tiver mais de 200 milissegundos de duração, tá bom? Que vai ser a chamada taquicardia de QRS muito largo. Nós temos que pensar em distúrbio tóxico-metabólico, tá bom? Especialmente a hipercalemia e a intoxicação por tricíclicos, e nós faremos o bicarbonato de sódio, pessoal. Esse é o nosso antagonista da ação do tricíclico, o nosso antídoto. E, gente, quais as indicações de administrar bicarbonato de sódio nesse contexto? Primeiro, paciente com alargamento do QRS, não necessariamente para os 120 milissegundos. Um QRS que tem mais de 100 milissegundos já basta para você administrar um bicarbonato de sódio nesse contexto. O paciente que faz arritmias de QRS alargado, tá certo? Como essa que a gente consegue ver no slide, tá bom? E o paciente com hipotensão refratária, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Gente, esse foi o nosso primeiro paciente que vai precisar de um ECG. Vamos falar agora do nosso segundo paciente, que é aquele que ingeriu muito beta-bloqueador, tá certo? A intoxicação por beta-bloque. E, pessoal, o que a gente consegue ver nesse ECG? Conseguimos ver uma bradicardia sinusal. Todo QRS tem uma P para chamar de sua, tá certo? E ela é positiva aqui na derivação D2, né? É negativa também aqui na derivação AVR. Gente, bradicardia sinusal, você está seguro para mandar o paciente para casa? Claro que não, gente. Bradicardia sinusal pode gerar instabilidade hemodinâmica, tá? Pode gerar critérios de instabilidade, sim. Então não é porque a taquicardia sinusal, via de regra, é compensatória, que a bradicardia sinusal não vai precisar nunca de algum tipo de intervenção, tá? Então esse paciente usou o beta-bloqueador, apresentou síncopes de repetição, tá certo? E foi necessária a internação hospitalar dele, tá bom? Ele chegou hipotenso, chegou desaturando, chegou com critérios de instabilidade, tá certo? E a indicação terapêutica, tá, vai ser primeiro, a da suspensão da droga, claro, tá? E segundo, da administração do antagonista do beta-bloqueador, que é o glucagon, descrito pelo livro da Tintinali como a terapêutica de primeira linha, tá bom? Para esse tipo de intoxicação. Mas devemos lembrar que a bradicardia sinusal não é a principal alteração da intoxicação por beta-bloque, e sim o BAV de primeiro grau, tá? E como eu já falei para vocês, BAV de primeiro grau não é sinônimo de ser bonzinho, lindo e maravilhoso, tá certo? Como é amplamente descrito em outros locais, em alguns livros, tá bom? Não é olhar para um BAV de primeiro grau e dizer, oba, paciente vai embora, assim como a bradicardia sinusal, tá bom? Mas uma outra possível alteração dessa intoxicação é o BAVT. Vocês lembram como se reconhece o BAVT? Nós temos aqui um estado de dissociação atrioventricular, tá? Então nós temos um PR totalmente variável, tá bom? Com um intervalo PP fixo, tá bom? A distância dessa P para essa é igual à distância dessa P para essa, mas o intervalo PR é completamente variável,
Tá bom, gente? Mas, ó, como eu já falei para vocês em outro vídeo, hein? BAVT não é igual a marca-passo, não. Tá bom? BAVT é igual a saber qual a causa desse BAVT. Se é uma intoxicação por beta-block, se é uma hipercalemia, se a gente descobrir que a causa é reversível a curto prazo, vamos procurar reverter essa causa de base. Beleza, gente? Terceiro paciente que eu tenho a falar para vocês é de uma importância grande, que é o paciente com abuso de cocaína. Peguei também uma droga de abuso para discutir com vocês, tá bom? Porque cocaína pode causar muita coisa, tá? Dentre essas coisas que eu tenho a destacar: AVC, isquêmico ou hemorrágico, tá bom? Então, muito cuidado. E com esse paciente, muito cuidado com esse paciente que eu digo, tá bom? Não use drogas, não use cocaína. E uma síndrome coronariana aguda. O paciente pode fazer um infarto agudo do miocárdio pelo uso dessa substância, tá, gente? Esse paciente teve história de uso de cocaína, tá certo? Paciente jovem. E o que a gente consegue enxergar nesse eletro? Paciente com história de dor torácica, compatível com isquemia, tá bom? A gente consegue ver, ó, uma alteração do segmento ST aqui em V3, em V4 também, tá bom? Esse paciente foi regulado para o hospital de referência. E, gente, olha esse outro eletrocardiograma. A gente consegue ver um padrão de onda T bifásica, tá? Semelhante àquele que é visto na síndrome de Wellens, tá bom? Um padrão de suboclusão da descendente anterior. Aí você deve pensar, Jobert, se esse paciente tem alteração isquêmica no eletro, é óbvio que é por vasoespasmo, porque a cocaína causa vasoespasmo, né? Então a gente não precisa levar o paciente para o CAT, porque o paciente está fazendo vasoespasmo, é aí que vocês se enganam, pessoal. A cocaína pode causar síndrome coronariana aguda por motivos múltiplos, tá? Tanto por vasoespasmo quanto por trombose coronariana. Cocaína é um fármaco trombogênico, tá bom? Então nós temos que ter esse cuidado também. O paciente pode ter apresentado apenas vasoespasmo? Pode, mas pode ter uma placa lá dentro que vai precisar de tratamento, tá certo? E falando em vasoespasmo, pessoal, vejam esse eletrocardiograma. Será que está dando para ver, gente? Se não estiver dando para ver, eu vou apontar direitinho para vocês. Esse eletrocardiograma foi cedido pelo residente de cardiologia João Galina. Grande abraço, querido. Grande abraço. Hoje nós também podemos ver o padrão de onda T bifásica, tá bom? Um padrão aqui de pseudo-Wellens, por assim dizer, tá certo? E esse paciente foi levado para a cineante coronariografia. Esse paciente não tinha história de uso de cocaína, mas é só para mostrar para vocês o efeito do vasoespasmo. A gente consegue ver aqui, ó, uma artéria descendente anterior com suboclusão. Tá compatível com o que foi apresentado no eletrocardiograma. E esse paciente foi tratado, adivinha com o quê? Não foi com stent. O paciente não tinha placa atenomatosa. Ele foi tratado com nitroglicerina intracoronariana. Tá com vasodilatador. Esse paciente fez uma angina vasoespástica. Tá, gente? É só para mostrar um dos efeitos da intoxicação por cocaína no paciente. Mas lembrem-se, pode acontecer sim um duplo mecanismo, tá certo? Então nós devemos ficar de olhos abertos. Gente, o quarto paciente que eu queria conversar com vocês a respeito é o paciente com intoxicação digitálica, tá certo? Primeira coisa que eu queria falar para vocês, antes de mostrar alterações eletrocardiográficas da intoxicação digitálica, é mostrar esse padrão eletrocardiográfico que muita gente atribui à intoxicação digitálica. Mas, gente, o famoso infra de ST em formato de bigode do Salvador Dalí, ou colher de pedreiro, ou pá de pedreiro, como vocês queiram chamar, vai estar no chamado efeito digital, gente. Não vai estar necessariamente na intoxicação, não. Tá? O paciente que tem esse achado eletrocardiográfico tem a digoxina em níveis terapêuticos. É o paciente que faz uso crônico. Tá simples assim. A gente não vai precisar ficar tratando o paciente que tem esse sinal, não. Agora, se o paciente tiver esse sinal e tiver uma bradicardia importante, aí a gente começa a pensar em intoxicação. Em uma das situações, mas não é a única. Tá certo? Mas esse achado puro e simples em uma bradicardia aqui
não justifique sintomas, a gente inclusive tem uma frequência limítrofe aqui, em torno de 60. Tá? A frequência cardíaca praticamente normal. Tá certo? Então, a gente não pensa em intoxicação aqui. Já quando nós temos um paciente que tem um eletrocardiograma cuja frequência cardíaca nós mal conseguimos contar, como essa, e o paciente usou digoxina, nós temos que ter cuidado, tá bom? Isso é típico da intoxicação digitálica. Curioso desse paciente é que era um paciente idoso que chegou consciente, orientado, conversando, tá bom? Mas com esse ECG. Mas mesmo assim nós temos que ter cuidado, porque o paciente é dinâmico. O paciente de agora pode não ser o mesmo paciente daqui a 20, 30 minutos. Tá certo? Então nós temos que agir rápido. Foi optado por suspender a digoxina. Tá? Quem atendeu esse paciente foi a doutora Thaís Leão, residente de medicina de emergência. Tá certo? Foi optado por suspender a digoxina. Tá certo? Não sei ao certo se foi administrado anticorpo antidigoxina. Tá? Não me recordo os níveis de digoxina sérica, mas foi solicitado anticorpo antidigoxina. E, gente, quais as indicações de administrar esse anticorpo? Tá? Primeiro, o paciente com sinais de intoxicação aguda e que apresente hipercalemia. Isso é bem descrito, tá bom? Segundo, o paciente que apresente arritmias ameaçadoras à vida. Tá? Não necessariamente taquiarritmias, tá bom? Mas bradiarritmias também. Inclusive, é mais comum o nosso paciente com intoxicação digitálica apresentar bradiarritmias, tá certo? Achados eletrocardiográficos comuns na intoxicação digitálica. Nós temos extrasístoles ventriculares polimórficas, por exemplo, tá certo? O paciente pode apresentar uma taquicardia bidirecional com QRS de eixos alternantes, tá bom? E pode apresentar fibrilação atrial de baixa resposta, pode fazer BAVT, tá? Pode fazer bradicardia sinusal importante, frequência ali de 30, de 25. Então nós temos que ter cuidado e, inclusive, algumas vezes nós temos que ter o marca-passo próximo a nós. Esse paciente pode precisar de marca-passo e muitas vezes precisa sim de marca-passo, até ali reduzir o nível sérico da digoxina. Tá bom, gente? O quinto e último paciente que eu tenho a falar para vocês é o paciente com intoxicação por carbamatos. Tá? Gente, o paciente com intoxicação por carbamato faz uma síndrome chamada de colinérgica. Tá bom? Faz uma síndrome colinérgica. E o mnemônico da síndrome colinérgica tá lá no nosso feed de notícias, no nosso feed, tá certo? E tá com o mnemônico CARBA. Ok? Então, se vocês querem conhecer as alterações da síndrome colinérgica, vão lá no feed, no mnemônico CARBA, que vai estar lá. Ok, pessoal? Quanto a alterações eletrocardiográficas, o que a gente tem de forma clássica é também uma bradicardia importante. Tá? Aquele tipo de bradicardia que nós mal conseguimos contar a frequência cardíaca. A gente sempre tem que lembrar de hipercalemia ou de intoxicações nesse tipo de alteração. Tá? Pessoal, o principal antagonista da intoxicação por carbamatos vai ser a atropina. Tá certo? E é com a atropina que nós vamos começar o tratamento ao nosso paciente. Claro, na verdade nós vamos começar com um tratamento de suporte que funcione. Essa é a base da intoxicação exógena. É um bom tratamento de suporte. E saber indicar bem as medidas de descontaminação. Tá bom? Mas esse paciente vai precisar de atropina. Mas o que nós temos que ter na cabeça? Nós temos que ter na cabeça que nem sempre a atropina vai funcionar. Mesmo quando nós iniciamos a infusão contínua, tá bom? E nós chegamos na dose máxima. Então, esse paciente pode precisar também de marca-passo. Tá, pessoal? Porque esse paciente pode fazer um choque frequência dependente que não vai ter atropina que resolva. Tá bom? Então, não significa... Ah, Gilberto, mas você falou que o paciente com causa reversível, nós temos que buscar a reversão dessa causa. Nós temos que buscar sim, gente. Mas isso não quer dizer que o paciente não vá precisar de marca-passo. Ele pode precisar. Tá certo? Mas dependerá do que você fizer primeiro e da eficácia da sua medida inicial, tá bom? Então, utilize a atropina
inicialmente com doses em bolos, tá? Não vou destacar aqui a dose, tá certo? Isso pode ficar para uma outra oportunidade, para uma outra gravação. Se não funcionar, prepare a infusão contínua e na dose máxima e o paciente mantendo bradicardia, mantendo sintomas relacionados à bradicardia, considere a introdução do marca-passo. Beleza, pessoal? Isso era o que eu tinha para falar para vocês. Essa aula já estará disponível no YouTube, tá certo? Quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, cuida, se inscreva, tá? E ativa o sininho, tá certo? Aguardo vocês lá. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, tá bom? E já seguiu o nosso canal, siga a nossa página no Instagram, Cenários de Eletro. Beleza, gente? Um grande abraço e até a próxima.